Olá, meus amados. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o terceiro capítulo desta série, Mensagens às 7 Igrejas Apocalípticas para os Dias Atuais. Então vamos à mensagem de hoje. Segunda mensagem apocalíptica à Igreja de Esmirna. E a base da mensagem de hoje está escrito em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Esmirna corresponde ao segundo período da igreja, até o ano de 316 depois de Cristo. Esmirna, mirra, nome de uma substância aromática que em hebreu se chama mor e em grego esmirna. Essa foi a época de muito sofrimento na igreja, período de grande perseguição, de heresias causadas pelos nicolaítas e pelos supostos guardadores da lei de Moisés. No meio dos sofrimentos, Esmirna recebe a mensagem do Salvador. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus é o primeiro e o último, o qual suportou o sofrimento da cruz até a morte. Entretanto, ele reviveu. Esmirna, como igreja local, era um dos centros ministeriais e o lugar do martírio de Policarpo, o qual foi separado para o bispado pelo apóstolo João. Esse período da igreja culminou com grandes perseguições por parte do Império Romano. A história registra 10 perseguições religiosas movidas pelo paganismo dominante da época. A igreja de Esmirna ficou com as marcas das aflições causadas pelos judeus que levaram a lenha sobre os seus próprios ombros para queimarem vivo o seu líder Policarpo em praça pública. Portanto, diz o Senhor: Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O Senhor não somente conhece as nossas obras, mas também o nosso sofrimento. Todavia, é Ele quem nos dá ânimo para suportarmos as tribulações. Desde o início da igreja, levantaram-se grupos de homens supostos guardadores da lei de Moisés para perturbar o bom avanço e alegria da comunidade cristã. Estes homens desejavam ser judeus, porque se faziam guardadores da lei e se diziam também ser cristãos, entretanto não eram. Eles estabeleceram uma denominação religiosa chamada pelo Senhor de Sinagoga de Satanás, cuja doutrina era contrária aos ensinamentos de Cristo, pois não aceitavam a salvação somente pela fé em Jesus, mas também por meio da lei. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. A lei durou aproximadamente 1430 anos, entre o Monte Sinai e Cristo, e somente Jesus a cumpriu, pois só ele não a transgrediu. Nós vivemos agora sob a lei de Cristo, e nele desfrutamos 5 leis abençoadas. Primeiro, a lei da liberdade. Segundo, a lei do amor. Terceiro, a lei da fé. Quarto, a lei do espírito de vida. E quinto, a lei da semeadura. As perseguições que a igreja sofrera no período de Esmirna foram cruéis e sangrentas. Os imperadores romanos moveram todas as suas forças para exterminar o cristianismo, ao usarem de toda a perversidade de que o homem é capaz. Mas Deus permitiu a tribulação
e o grande sofrimento como provas de bênçãos para a igreja que estava no seu segundo período de vida e expansão. Portanto, em meio às lutas, tribulações e sofrimentos, a exemplo da igreja de Esmirna, o Senhor sempre nos encoraja com uma palavra de fé. Nada temas das coisas que hás de padecer. Os homens só poderão ofender, lesar ou até mesmo matar o corpo. Entretanto, nenhum poder terão mais sobre os remidos de Deus. Jesus disse: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Portanto, ouça a voz do Senhor dizendo: não temais. Sofre com paciência, permaneça firme na fé, sendo submisso à vontade de Deus. Sofre até a morte e o Senhor te recompensará com a vida, diz a palavra do Senhor. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, meus amados, não temas. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em meio à aflição, o Senhor Jesus pede fidelidade da sua igreja. São vários exemplos de perseguições que a história registra naquela época. A história descreve as fogueiras onde eram queimados vivos os cristãos, que mesmo atingidos pelo fogo, citavam o nome do Senhor em alta voz. Glória a Deus! A história relata as arenas onde eram jogados os cristãos para serem estraçalhados pelas feras, a fim de servirem de espetáculo ao público romano e de entretenimento ao rei. Enfim, conta também de vários episódios de dor e sofrimento, e quanto mais o diabo inspirava os ímpios e pagãos para exterminar os cristãos, tanto mais aumentava o número de fiéis e o nome de Jesus era glorificado. Glória a Deus! As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Segundo a palavra de Deus, se estamos dispostos a servir o Senhor, precisamos ser fiéis em tudo. Assim diz a palavra do Senhor: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Portanto, devemos ser fiéis em tudo. Primeiro, devemos ser fiéis para com Deus. Segundo, para com a igreja. Terceiro, ser fiel na pregação da palavra de Deus. Assim sendo, devemos pregar a verdade do Evangelho sem relativizá-la. Quarto, ser fiel como crente, para exercer nossa função na igreja. Quinto, ser fiel na obediência à sã doutrina e na evangelização das vidas sem Cristo. Assim diz a palavra do Senhor: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa é o galardão que será dado com glória eterna pelo trabalho daqueles que fazem a vontade de Deus aqui na terra. Seja a coroa da justiça, a coroa de glória, a coroa de vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Portanto, queridos, ouça a voz do Espírito Santo. Seja fiel até a morte e certamente você será um vencedor, pois o Senhor nos promete: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Bem, amados, chegamos ao final da segunda mensagem apocalíptica para os dias atuais. Portanto, se porventura você ainda não entregou a sua vida para o Salvador Jesus Cristo, ou está afastado da presença dele, volte para o Senhor, reconcilia-te com ele agora mesmo e retorne para a casa do Pai. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, graças te damos pela tua palavra. Revela a cada coração, Pai. Edifica a tua igreja. Ó Espírito Santo,
Ajuda essa pessoa que está passando por aflições, perseguições. Liberta, Pai, cura, perdoa, salva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Se Deus nos permitir e Jesus não voltar, na próxima quinta-feira, às 21 horas, estarei compartilhando convosco o 4º capítulo desta série, Mensagens às 7 igrejas apocalípticas para os dias atuais. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.